Hoje nós vamos falar sobre um conselheiro fiel. Um tema legal esse de hoje, viu? Esse tema é legal, não é, Monique? Muito legal. A leitura... Deixa mais lá para a gente saber falar bem legal mesmo, do conselheiro fiel. Ele é bem muito legal. Ele é o melhor de todos. Quem é o conselheiro fiel? Quem é o único conselheiro fiel? Porque a gente busca amigos, né? Nós somos uns seres sociáveis, né? Totalmente sociáveis, nós não conseguimos não fazer isso. É natural. Aí eu pergunto para você, qual é o seu conselheiro fiel? Quem é esse conselheiro fiel que está falando aqui? Vamos ver quem é? E ele faz uma comparação então com o outro, que é único, que é especial, que é o nosso Jesus Cristo, né? Então a leitura de hoje, gente, eu quero que vocês acompanhem, eu quero que vocês peguem suas Bíblias, se vocês estiverem aí, próximo de você, se estiver na tua mão. Léo, o nosso conselheiro fiel é Jesus, com certeza, esse aí não deixa a gente na mão, né? Então, gente, peguem suas Bíblias, tá? A minha tá aqui, ó, tá aqui a minha Bíblia. Então, peguem suas Bíblias e vamos, então, estudar, tá? E a Monique vai ler, então, rapidamente, tá, Monique? Se você puder, rapidamente ler Esther 2, capítulo 2, já entramos no capítulo 2. Quem não assistiu os primeiros, a primeira e a segunda aula, ela tá disponível tanto no Instagram como lá no meu canal, Rose Lima, tá? Tá disponível, que também foi muito legal as 2 primeiras lições. Se vocês quiserem assistir, acompanharem, fiquem à vontade, tá bom? Você pode ler então pra gente, Monique, rapidinho. Enquanto ela lê, gente, se vocês puderem ali acompanhar e perceberem ali as palavras mais importantes que a Monique tá falando, porque é sobre elas que nós vamos estudar. Vamos tentar identificar as coisas mais importantes em Esther 2, do 1 ao 10? Vamos lá. Esther 2, do 1 ao 10, certo? Isso. E passada essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera, e do que tinha decretado contra ela. Então disseram aos jovens do rei que lhe servissem, trazessem as moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei o comissário em todas as províncias do seu reino, que reuniram todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã. Na casa das mulheres, sobre as visitas de Egai, né? Acho que é isso, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes o seu unguento. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei e assim fez. Ora, na cidade de Suzã havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado para Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Em seu divulgado, pois o mandado do rei e sua lei, aos seres ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai. Guardaram as mulheres, a moça que lhe pareceu formosa e alcançar favor perante ele, pelo que se apresentou em dar-lhe unguento e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa do rei. Esther não havia declarado o seu povo e nem a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse.
Então nós vemos aqui, primeira coisa que eu consigo perceber que foi bem marcante nesses versículos, é o fato de que Esther teve uma vida muito difícil. Olá, Antônio, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. A gente está estudando o livro de Esther, tá bom? A gente está falando sobre o conselheiro fiel, tá? Então, esse problema, essa dificuldade que Esther viveu, porque, vamos e venhamos, ela era órfã de pai e mãe. Gente, imagina o que ela deve ter visto, sofrido com todas aquelas guerras que existiam naquela época, né? Então, aquela vida que Esther viveu não foi fácil. Não foi fácil. Ela foi criada pelo primo. Qual era o nome do primo dela mesmo? Mordecai. E o primo dela, então, ele educou-a, né, conforme ali a educação que era dada pelos judeus, né, porque ela era judia. E quando surgiu esta oportunidade para Esther, logo em seguida ela não pensou duas vezes. Quando surgiu essa oportunidade para ela, né, aconselhada, talvez ela nem tenha imaginado que isso poderia acontecer. Mas o sábio Mordecai conseguiu enxergar a oportunidade ali. Isso que faz toda a diferença, gente. Você ter do lado, você ter junto de você alguém, ainda que você não tenha, sabe, que você não tenha experiências, você não tenha uma visão ampla da vida, ter alguém do teu lado que tenha. Sabe, essa importância de ter conselheiros, aquelas pessoas, sabe, que se baseia naquilo que realmente é útil para as nossas vidas. Né? Muitas pessoas procuram amigos, só que procuram nos lugares errados, da forma errada. Seja bem-vindo, Wagner. Nós estamos estudando o livro de Esther, tá bom? E então, essa questão toda gira em torno de Mordecai e do que ele fez por Esther, porque além dele ter criado ela, né, ele criou da melhor forma possível, né, e foi um excelente amigo, conselheiro dela, e era um homem muito sábio, né, ele tinha ele era um homem abençoado mesmo. E, Monique, o que você acha por que foi importante para Esther os conselhos de Mordecai? Escreve aí, gente. Quem puder, escreve aí. Por que você acha, primeiro, nós estamos falando de Esther, no momento em que, então, surge a oportunidade, né, de moças se candidatarem para ser futuras rainhas, substituírem Vasti, certo? E aí eu pergunto, Monique, teve alguma diferença ter Mordecai ao lado de Esther? O que você acha? Com certeza. Para a gente entrar, a gente dá para observar um pouquinho, fala um pouquinho ali de onde ele veio, né? Ele foi a família dele, talvez um grupo todo, né? Fala ali, que foi exilados de quando o rei da Babilônia invadiu e aconteceu tudo, guerras e mais. E dominou ali aquela região onde ele morava. Então, ele veio já de um lugar onde eles adoravam a Deus, ele já tinha todo esse entendimento, essa carga, né? E ele veio, provavelmente ele sofreu muito, como você disse, eles, os dois, no caso, sofreu muito, viu muitas coisas. Só que Mordecai, sendo um homem de Deus, um homem que orava, ele entendeu que todo esse sofrimento seria por algum propósito. Se tudo isso aconteceu, porque a gente que vai pela Bíblia, a gente tem essa noção que o nosso sofrimento é por alguma coisa, por algum propósito de Deus. De uma hora a gente vai entender, embora momentaneamente ali a gente não entenda. E Mordecai, por ser um homem que orava a Deus, era temente a Deus, ele criou ela com a sua crença, com a sua base, né, de confiança em Deus. E essa fez a diferença, porque a hora que ele viu a oportunidade, eu acho que ali Deus falou para ele, é agora que a história vai mudar. E aí ele aconselhou a Esther e falou, vá, não fale de onde você veio, porque no momento oportuno, Deus vai nos orientar e tudo vai dar certo, a nossa história vai mudar. Mas vai, né? Eu acho que foi aí. O fundamento de tudo foi a criação que ele deu para ela
segundo as orações, a base, né? A base Deus, no caso. Aí a gente pode se perguntar, né? Porque muitas pessoas hoje têm deixado de lado essa base. Tamara, seja bem-vinda. Estamos estudando o livro de Esther. Se você quiser, comente conosco, tá bom? Tamara, ela é minha irmã. Tamara Lima, minha irmã. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada por estar aqui. Então, aí, algumas pessoas, elas, né, por causa de um longo contexto histórico, muitas pessoas têm deixado de lado, né, os padrões cristãos, né, os bons conselhos cristãos da palavra de Deus. Mas aqui a gente vê o quanto é importante, né, o quanto é importante esta base. Seja bem-vinda, Kelly Cristina, também. Estamos estudando o livro de Esther, tá bom? E se você quiser, fique à vontade para interagir aí com a gente, tá bom? E o interessante é que essa base, ela fez toda a diferença. E não é diferente na nossa vida também, né? A nossa crença, as bases que nós recebemos de família, ela faz toda a diferença para a tomada de decisão para a nossa vida, né? Ela faz toda a diferença depois na nossa vida adulta, no nosso comportamento, no nosso trabalho. Então, a gente não pode desprezar uma coisa dessa, né? E muitas pessoas têm desprezado, infelizmente, né? Ignorado, né? As coisas de Deus. E a gente tem visto aí o resultado de tudo isso, né? A gente tem visto aí no mundo o resultado do distanciamento do homem, né? Do homem para com Deus, né? Isso é notório. Nós cristãos hoje, a gente tem que ter bem claro para a nossa vida a orientação da palavra de Deus. Porque, infelizmente, ainda se vê muito por aí cristãos que não dão bons testemunhos. Mas, em geral, nós sabemos que a nossa base de fé e prática tem que ser a Bíblia, né? Quem tem aí como regra de fé e prática a Bíblia, aperta o coraçãozinho. Diz, eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Escreve aí Bíblia. Porque realmente, desculpa, realmente ela faz toda a diferença na nossa vida. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre como isso funciona dentro da Bíblia. Vamos ver alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Bom, lá em João 5,39, nós vemos como Jesus, ele se referia à Bíblia, tá? A Bíblia. Existem vários nomes para a Bíblia. João 5,39, ele diz que a Bíblia é o quê, Monique? Tá, pode ler o versículo todo? Pode ler. Tá. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras, então, aqui, no caso. Exatamente. Então, aqui, Jesus está chamando a Bíblia de Escritura. Porque, na verdade, gente, a Bíblia, ela, na época de Jesus, a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Era as leis e os profetas, é o nosso Antigo Testamento, que nós temos hoje. Então, ele dizia que esse Antigo Testamento, esses livros que ele utilizava, ele chamava de Escrituras. Escrituras sagradas, no caso, né? Aí João 8, 31 e 32 fala sobre um outro nome que Jesus dá à Bíblia. Você pode ler pra gente, Monique, rapidinho? João 8, 31 e 32? Tá. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja, aqui ele está chamando a Bíblia de verdade. Então, nós vimos que a Bíblia pode ser chamada de escrituras sagradas, escrituras. Aqui ele está chamando a Bíblia de verdade, a verdade de Deus. E em João 17 também tem um outro nome para a Bíblia. Qual é o outro nome, Monique? Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade.
Então aqui ele está falando de um outro nome para a Bíblia, que é palavra de Deus, a palavra de Deus, né? Então nós conseguimos perceber que existem vários nomes, né, que querem dizer a mesma coisa, né? Que é a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. E é interessante que lá... Oi? Em João 5,39, assim, a importância, né, disso, né? Que ele fala para examinar as escrituras. E examinar não é só ler, não é simplesmente só estudar. Examinar é aquelas coisas que a gente faz com detalhes, né? São os detalhes que fazem a diferença, né? Então, a gente tem que ficar atento aos detalhes, porque às vezes a gente lê um versículo e passa despercebido alguma coisa, ou não entendi direito. Não entendi, vou lá pesquisar, vou procurar, vou perguntar, porque Deus, ele é Deus de detalhes. Nos detalhes a gente acha várias respostas, né? Por isso que examinar é uma coisa muito minuciosa, né? Sim, uma coisa é a leitura, outra coisa é quando você precisa, quando é algo muito importante, quando é algo que você realmente precisa saber, algo muito importante, você não lê simplesmente, não é verdade? Você examina, você vê cada ponto, o que quer dizer mesmo aquilo? Você tem uma reflexão daquilo, você medita naquilo, não é? É diferente. Então, e inclusive por isso que em Salmos de 119, 105, diz o que lá, Monique? Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, olha só, a Bíblia é comparada com uma lâmpada, como luz para o caminho. Por que isso? Porque nós vivemos sem direção, gente. Cada um fala uma coisa nesse mundo. Nossa, quantas filosofias, quantas teorias de vida tem por aí. Né? Você fica perdido. Seja bem-vinda. Eu acho que a Edilza está entrando aqui. Seja bem-vinda, Edilza. E para aqueles que entraram agora, a gente está estudando o livro de Esther, ok? Nós estamos na lição 3ª, que fala sobre um conselheiro confiável. Né? Então, a Bíblia, ela é isso, ela é o quê? Ela faz você reconhecer, encontrar o melhor caminho, porque quando tem vários caminhos e tá tudo escuro, você não sabe para onde vai. Mas quando você tem uma luz, essa luz então pode guiar você para o caminho correto. A luz pode fazer com que você perceba qual é o caminho correto e qual é o caminho errado também. Né? Porque muitas vezes as pessoas precisam identificar, esse caminho está errado. A Bíblia faz isso também. Ela mostra tanto o caminho correto quanto o errado, né? Para que a gente não ande nele. Então, aí uma coisa também interessante, Monique, que a gente precisa falar aqui, é a questão da inspiração da Bíblia. Porque se a Bíblia ela é um livro confiável, se a Bíblia é um conselheiro confiável, então eu pergunto para você, Monique, por que ela é confiável? Quem inspirou a Bíblia? Lá em 2 Pedro 1,21, fala sobre isso, não é? Você pode ler pra gente, Monique? Deixa eu só ver aqui. Ai, meu Deus. Acho que eu perdi isso. Aqui. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre aspas, santos, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que todos os homens de Deus, aqueles que escreveram a Bíblia, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Eles não escreveram por eles mesmos. É por isso que a Bíblia ela é tão confiável. E a gente vai ver mais detalhes. Por que a Bíblia é um conselheiro confiável? Não é? Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 também fala de quem inspirou a Bíblia. Não é? Porque muitas pessoas dizem assim, a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu pergunto, qual livro não foi escrito por homens? Né? Aí você me responda isso. Né? A diferença é que a Bíblia, ela tem muitos diferenciais dos outros livros, que a gente vai falar aqui. Um deles é a inspiração do próprio Deus. Né? É sobre isso que a gente está falando agora. Você poderia ler então pra gente, Monique? 2 Timóteo 3, 16 e 17? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós percebemos que quem inspirou, aqui está falando inspirado por Deus, lá no comecinho. Então, você já percebe, né, que esse livro é um livro diferente. Foi o próprio Deus que inspirou as pessoas que escreveram, não é? Então, ele não é qualquer livro. Aí eu pergunto, uma outra coisa também que é importante a gente saber, o próprio Jesus, ele falou de algumas características, na verdade, duas características do conhecimento da Bíblia, da busca do conhecimento da Bíblia. Lá em Apocalipse 1:3, fala do que acontece quando alguém busca, né, o conhecimento da Bíblia. Você poderia falar pra gente, Monique? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, veja bem, aquelas pessoas, então, que leem, que ouvem, que guardam os mandamentos, as palavras, né, da Bíblia, o que acontece? Elas são felizes, elas tomam decisões corretas, elas têm elas adquirem menos problemas para a vida dela. É impossível não ter problema, né? Nós vivemos num mundo de pecado. Mesmo que você ande perfeito, pode ser que o pecado do vizinho respingue em você. Mas vamos e venhamos, Monique. Nós diminuímos centenas de pecados todas as vezes, né, que observamos a palavra de Deus, né, que vivemos a palavra de Deus. Não é verdade? Quando obedecemos a lei de Deus. Então, as pessoas com certeza que obedecem são mais felizes, sim. Tá? Tem pessoas que pensam, servir a Deus, né, ficar preso numa igreja é a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Uhum. Minha Uma vida observação, Rô. Desculpa, te interrompi. Pode falar, pode falar. Quando nós conhecemos a palavra de Deus de um jeito profundo, não tem como a gente voltar atrás e errarmos. Por mais que nós caímos e nós erramos por sermos humanos, nós não estamos mais na ignorância, né? Aí agora a gente começa a errar sabendo do que é o certo, né? E a gente acaba que evita o erro, porque a gente sabe o que nós temos a perder. É isso que vale você se aprofundar na palavra de Deus. Porque você conhece o que Deus tem guardado para você. Então, a partir desse momento, não quer dizer que você, eu virei cristão, eu não erro mais. Não, você até erra. Mas você começa a prestar mais atenção para evitar alguns erros, pelo menos, porque você sabe o que você tem a perder. Então, essa é a importância de estudar a palavra de Deus. É verdade. É verdade mesmo. Então, quando nós conhecemos a verdade, né, voltar atrás fica muito mais difícil. Só se a pessoa não conheceu de verdade a verdade, né? Porque quando você sabe quem é Deus e quando você teve um relacionamento com Deus, um encontro com Deus, a sua vida é impactada diretamente. Não tem como você mudar. Mas também tem uma outra característica, o conhecimento, a busca pelo conhecimento na Bíblia. Ela tem uma outra característica que vale a pena a gente observar. Lá em Mateus 24:35 fala sobre isso, Monique. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Então veja bem, a Bíblia, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus está dizendo aqui, que a Bíblia não muda. As palavras de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não muda. E essa é uma confiança que nós temos, porque se ela não muda, eu posso confiar nela. Se Deus não vai mudar, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para mim. Ele vai cumprir a aliança dele para mim, né? Quem acredita nisso, que Deus ele é fiel, Ele não muda, e Ele vai cumprir aquilo que prometeu a nós, aperta o coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho e diga, eu acredito nisso. Porque essa é a maior confiança que nós podemos ter na Bíblia. Né? Se Deus não muda, então aquilo que Ele prometeu, a aliança que Ele fez comigo, ela nunca vai mudar. Né? Deus continua o mesmo. E aí depois, uma coisa interessante que a gente precisa entender aqui também, que a gente precisa frisar, se a Bíblia é um livro
tão interessante, tão importante para nós tomarmos decisões. Ela é verdadeiramente o conselheiro fiel da nossa vida, né? Aquele em que nós devemos nos assegurar toda a nossa vida, toda tomada de decisão. Cada passo que nós damos tem que ser guiado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, para que a gente seja feliz, como a gente viu em Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurados. Mas pode acontecer de pessoas quererem acrescentar ou retirar alguma coisa. O que acontece, Monique, quando alguém tenta fazer isso? O que vai acontecer a esta pessoa? Apocalipse 22, 18 e 19 responde essa pergunta. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. É forte, hein? Amém. Forte, forte. Na verdade, a Bíblia é provado historicamente, tá? Através de comparações de escrituras mais antigas, né? É comprovado cientificamente não, né? Historicamente, que a Bíblia, através de comparação, ela é um livro confiável, tá? Ela foi pouquíssimas vezes alterada. E as suas alterações não mudaram o contexto, não mudaram a ideia, não mudaram o sentido. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que ela é extremamente confiável. Mais do que qualquer outro livro que você possa ler. A Bíblia é confiável. Hoje mesmo a gente consegue achar várias versões, né? A antiga, a nova, mas muda as palavras, porém o contexto, o que quer dizer, permanece o mesmo. Tem sido encontrados, até há pouco tempo foi encontrado mais alguns rolos de escrituras, né? E essas escrituras, quando você compara com a que nós temos hoje, né? Você percebe que a variação é muito pequena. É insignificante, não muda contexto. Então você percebe que a Bíblia ela tem compromisso com a verdade. Né? E não é só isso também, né, Monique? Nós temos outras coisas que apoiam a Bíblia como um livro confiável. O que, por exemplo? Transformação de vida. Qual é o livro que transforma a vida como a Bíblia? Não há, gente. Não há, e isso é inegável. Pode ser qualquer pessoa. Isso é inegável. Né? Outra coisa também, as descobertas arqueológicas também, elas provam, né, que todo o contexto, tudo que é dito ali na Bíblia é verdade, né? E é interessante que existem muitos historiadores, arqueólogos, né, pessoas que não têm compromisso com a verdade, que muitas vezes fazem, né, criam artigos sensacionalistas que na verdade não querem dizer a verdade, porque depois de tanta verdade que eu tô falando aqui, verdade, uma coisa é certa, gente, entendeu? A Bíblia, ninguém conseguiu encontrar alguma coisa que realmente possa denigrir a Bíblia, possa destruir a ideia da Bíblia. Né? Todos os achados arqueológicos, as descobertas arqueológicas que têm sido encontradas têm afirmado, né, o compromisso da Bíblia com a verdade. Isso é muito legal. Né? Isso é muito legal. Seja bem-vinda, Luciana. E para quem nunca procurou, assim, saber esse outro lado da história mesmo, né, ver a Bíblia e ver esse lado de história, arqueologia, é muito interessante que tente achar aí no YouTube o Rodrigo Silva, que as explicações dele é maravilhosa sobre a Bíblia e você vai vendo que encaixa, assim, a história do que o povo viveu e como que está escrito na Bíblia. E você vê que realmente é tudo verdade, porque se encaixa, assim, historicamente mesmo, né? A gente percebe com as coisas que estão na Bíblia. É bonito demais de ver. O Rodrigo Falando Silva de verdade, Rô, é bem o que você disse, né? Quando nós conhecemos, quando nós se aprofundamos a viver pela Bíblia, a gente tem que viver pela palavra de Deus. E se vivemos pela palavra de Deus, nós temos que viver pela verdade, né?
Com certeza. Falando um Né? pouco mais de verdade. Tem pessoas que dizem assim, eu acredito em Deus, aí não acredita na Bíblia. Fala, oxe, eu acredito em Jesus, e não acredita na Bíblia. Fala, onde Jesus se mostrou, gente? Se não houvesse Bíblia, não tinha mais Jesus aqui, gente. Sim. Não, ninguém falaria mais de E Jesus. muda. A Bíblia, ela mostra, ela apresenta Cristo. Entende? Sim. Se não houvesse a Bíblia, Jesus seria mais um homem da história. Só isso. Sim. Porque com Quando o certeza salmista tudo fala, ia se perder. luz para os meus pés e luz para o meu caminho, nós nos tornamos luz, porque Jesus fala, nós somos sal da terra, a luz do mundo. Então, a partir do momento que você chega ali, você encontra a luz, você se torna luz, né? E assim, em Salmos, o salmista fala, lâmpada e luz, ou seja, a palavra de Deus é isso, ela vai clarear a sua mente. Ou seja, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente não pode só ler como um livro, como nós já dissemos aqui, né? Nós temos que conhecer profundamente. Ela vai te tirar da escuridão. Porque a gente vive numa certa escuridão e assim a gente passa a ficar meio tranquilo ali, porque eu não estou vendo nada. A partir do momento que você estuda a Bíblia, você conhece, você sabe como você deve se comportar, como você deve andar, tem tudo na Bíblia, vestir, como criar seus filhos. E então, a partir desse momento, clareia. E a nossa parte é saber disso, clarear para nós o que Cristo quer dizer e ser luz para outras pessoas. Então, a partir do momento que você conhece Cristo, onde você passar, você tem que deixar a luz brilhar. Amém, amém. Uma coisa também que reforça muito a verdade, né, o compromisso da Bíblia com a verdade, é a unidade dos escritores da Bíblia. Né? Embora eles tenham vivido em momentos totalmente diferentes, em culturas diferentes, né? Sendo totalmente diferente o contexto de vida, a profissão, né? Um é rico, outro é pobre, né? Tem pescador, tem rei, e ainda assim, né? O contexto, a unidade, o contexto da Bíblia, o que foi escrito, o objetivo da Bíblia não foi alterado. E eles não, em nenhum momento, eles escreveram para ter alguma glória, né? Porque isso é normal. Uma pessoa vai escrever alguma coisa sobre a vida dela, por exemplo, né? Ela vai falar, quando ela for escrever dela mesma, ela vai querer apagar os erros, não é verdade? Deixar tudo bonitinho, como as biografias, né? Então, mas a verdade é que isso não é o que acontece na Bíblia. Nós vemos os erros de cada um deles ali e nós aprendemos com ele, né? Ali mostra que tem pessoas humanas, seres humanos, né? Qualquer um pode ser um Davi hoje. Qualquer pessoa pode ser um Pedro hoje, um Paulo hoje, né? Depende de você, o quanto você se entrega para Deus, o seu compromisso para Deus, né? Então nós somos hoje aquelas pessoas, né? Nós somos os personagens hoje, né, da missão. Não é verdade? Sim. E tudo isso baseando-se na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que tem 66 livros. 39 são Antigo Testamento e 27 Novo Testamento. Né? E todos eles têm o mesmo foco, o mesmo objetivo. Entende? Nenhum deles sai do foco. Né? Então, isso é tudo pra gente. Tudo. A Bíblia ela levou 1.600 anos para ser escrita. Em torno de 1.600 anos. Quanto tempo desde o primeiro ao último escritor? E isso não alterou o foco. Isso não alterou o objetivo central da Bíblia. E isso é incrível, gente. Sim. Isso não é humano. Entende? E isso é a maior prova. É uma das maiores provas. Na verdade, para mim, a maior prova de que a Bíblia é verdade é o meu relacionamento com Deus. É a minha intimidade com Deus, é a minha transformação de vida, o impacto da verdade na minha vida, isso é incontestável. Mas, claro, também, todas as outras coisas, as profecias, por exemplo, quase 50% da profecia bíblica já se cumpriu. E em detalhes, né? Como a gente vê em Daniel, em Isaías, né? Então, já se cumpriram em detalhes. Então, isso é inquestionável, né? Então, o que eu acho lindo, Rô, é que a Bíblia ela é tão atual, ela é tão antiga e tão atual ao mesmo tempo,
que se você estiver passando por qualquer problema e você for buscar na Bíblia, como diz, né, é o melhor conselheiro, que é esse o foco do estudo, né? Se você for buscar na Bíblia e você ler uma passagem, você está passando por um tipo de problema. Ela vai falar com você, ela vai te consolar, ela vai te acalmar, vai te dizer, vai te guiar. Ok. E depois de um tempo você passa por outro problema, mas se você ler o mesmo versículo, ele vai te ajudar de outra maneira. E é o mesmo versículo, e assim tem sido, né, a vida toda. Por isso que, como fala o estudo de hoje, o conselheiro confiável é Jesus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. O que significa isso? Ela se molda, né, as características humanas. Ninguém precisa mexer. Porque o ser humano é sempre ser humano. Mesmos pecados, mesmos problemas, sempre as mesmas ambições. Ser humano foi ser humano. Desde o começo da escrita da Bíblia até hoje. A Bíblia foi escrita porque ela precisava ser guardada para que ela chegasse em nós. Porque a mente humana não consegue guardar mais. Tentou-se fazer isso, né? Adão tentou passar para o filho, que tentou passar para o filho, mas aí as coisas começaram a se perder. E Deus percebeu isso. Então, com o conhecimento a oportunidade de se escrever a Bíblia, né, ela tinha que ser escrita. É um livro que realmente tem que ficar para sempre, né, não até a volta de Jesus. E não ficar historicamente, houve tempos em que tentaram destruir mesmo, literalmente, a Bíblia. Na Idade Média. Na França, né, quando teve a guerra e tal, era proibido de ler, foram queimadas em praças públicas, mas sempre houve um que persistiu, foi guardada com os monges, Deus tocava nos monges para pegar uns pedacinhos e ir lá embaixo e espalhar para outras pessoas, ou seja, sempre houve um jeito da palavra ser pregada. Sempre houve. Sempre houve. E sempre vai ter. E sempre vai ter. Quem tá feliz com isso? Sabendo que essa maravilha chegou em nossas mãos e mudou a nossa vida, aperta o coraçãozinho e escreve amém. Porque a Bíblia, ela é o nosso conselheiro. Gente, vocês imaginam, a Bíblia hoje está traduzida em mais de 2.000 idiomas. É o livro mais vendido do mundo. Ele saiu do Guinness Book. Porque não tinha como. O segundo lugar era o livro de leis, os livros das leis dos chineses. Que eu não lembro o nome agora, tá? E eles são obrigados a comprar o livro. Por isso que eles compram. Você imagina a quantidade, a população da China, né? Então, é uma venda expressiva, né? Se cada indivíduo, cada cidadão ali da China comprar um livro, entende? Mas ainda assim, a Bíblia, ela estava disparadamente acima desse livro. Então, nós percebemos que não tem comparação. Gente, não tem comparação, porque quem está no negócio é Deus. Ainda que preguem contra, ainda que lutem contra, ainda que tenha muitas bandeiras que infelizmente têm sido levantadas contra a Bíblia, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Transformação de vida, né? Hoje, as descobertas arqueológicas, né? A questão da unidade dos escritores, né? As profecias cumpridas, né? Tudo isso, né? E muito mais coisas. Podia colocar uma lista de coisas aqui que dizem para você e para mim que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é real, que ela é confiável, porque o nosso Deus não muda. Lá em Isaías 48, Monique, diz assim: seca-se a erva e cai a sua folha, sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ela não vai mudar. Hoje Deus se manifesta através de um livro. Quando Jesus voltar, ele vai se manifestar assim como eu e você, como as pessoas antigamente, né? Porque infelizmente a gente está distante, né? Mas quando Jesus voltar, a gente vai estar bem pertinho. E a gente não vai precisar mais de livro para saber o que Deus quer da gente. Ele vai falar pessoalmente para nós. Você imagina, gente? Imagine! Não vai precisar mais de um livro, de uma carta, porque o livro é uma carta. Dizendo o que Deus espera de você e assim, o melhor para a tua vida. Porque ele é o teu criador. O livro, a Bíblia, ela nada mais é do que uma instrução humana, né? Um livro de instrução humana.
né? Para que você seja feliz, para que você seja liberto, para que você conquiste tudo que você puder conquistar, que Deus ama você e quer o melhor para você, né? Mas nós precisamos nos basear no que realmente é confiável nesse mundo. O que realmente é confiável. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Monique, pra gente encerrar? Não, então, é isso. Mordoqueu, né? Mardoqueu, o primo de Esther. Mardoqueu. Ele, assim, vindo para nossa vida hoje, às vezes a gente tem alguma dúvida sobre que atitude tomar, isso é humano, todo mundo tem, e às vezes a gente se abre com pessoas que não querem tanto o nosso bem, entende? A gente vai perguntar a opinião de uma pessoa, sabe aquela pessoa que quer te ver muito bem, mas não melhor que ele, sabe? Então, quando você for perguntar, pedir um conselho para alguém, é muito importante que você pergunte para aquela pessoa que você tem extrema confiança, que sabe que tudo que ela faz na vida dela, ela coloca Deus em primeiro lugar, assim como era na vida de Esther. Ela sabia que tudo que ela fosse perguntar para o tio, que virou a pai, né? Que tudo ele orava, tudo ele colocava Deus em primeiro lugar. E se mesmo assim você não se sentiu seguro, vai procurar onde te dá a segurança, vai procurar no único lugar que vai te aconselhar certo, para o bem, porque os pensamentos que Deus tem para nós são de paz e não de mal. Então é aqui que você vai achar a resposta de tudo que você precisar. Amém? Amém, é verdade. Louvado seja Deus. Meu irmão Adilson também entrou. Adilson, boa noite. Minha cunhada também tá aí, Paloma. Ah, é? Que legal, seja bem-vinda, Paloma. Deus abençoe a sua vida, viu? Bom, gente, e a gente vai encerrando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem rapidinho, enquanto a gente termina aqui, tá? Hoje nós estudamos, então, a terceira lição do livro de Esther. Nós falamos sobre o capítulo 2, o início do capítulo 2. Na próxima lição, já é o tema 4, nós falaremos sobre de camponesa rainha. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com esse processo de Esther, desde camponesa até rainha. A gente vai estudar Esther 2, capítulo 2, do versículo 10 ao 18. Tá bom? Então, eu espero que vocês estejam, né, daqui a 15 dias, tá, gente? Fora este sábado que vem, o outro sábado, tá? Quem puder ver aí a data e colocar aí, eu agradeço, tá bom? Daqui a 15 dias. E aí, então, nós vamos poder estudar mais um capítulo tão importante, mais um trecho dessa história tão maravilhosa que tem muito a nos ensinar, que é a história de Esther. Se você não conseguiu acompanhar as lições anteriores, elas estão tanto no meu canal, Rose Lima, lá no YouTube, quanto aí no Instagram, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Pelo jeito, nós não temos aqui nenhuma pergunta, então nós podemos encerrar. Monique, você faz a oração para encerrar? Faço sim. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, queremos te agradecer por o Senhor nos manter junto com o seu Espírito Santo, nos guiando, Senhor, e nos dando entendimento. Que suas bênçãos sejam derramadas a todos que estão nessa live, todos que vão poder ver ela posteriormente, Senhor. Nos livre de todo mal, nos guarde durante essa semana. Em nome do seu Filho Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, louvado seja Deus. Muito obrigada pela presença de todos vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês e até breve.